Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quero compartilhar com você uma palavra que desceu ao nosso coração. Tenho certeza que cada um que chegou a este lugar, Deus trouxe você com um propósito nessa noite. O tema da mensagem, né? Até o pessoal da mídia já marcar. O tema da mensagem é: qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Amém? Amém? Vamos ver se tem alguém vivo aí. Lucas capítulo 18, no seu verso 1, a palavra do nosso bom Deus vai dizer bem assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse contigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, como a esta viúva me molesta, me perturba, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura fé na terra? Porventura achará? Porventura achará fé na terra? Curva um pouquinho sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida deste homem, desta mulher. Senhor, é chegado esse tempo da palavra, que este coração venha se deleitar nessa palavra agora, venha se derramar, e tudo aquilo que quer atrapalhar, impedir dessa pessoa vivenciar essa palavra, viver essa palavra, ó Pai, nós oramos para que todo empecilho agora caia por terra, em nome de Jesus, e cada filho teu venha desfrutar da plenitude desta palavra. A palavra não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito, e nós oramos para que esse propósito hoje, que é claro, que é objetivo, assim possamos viver, desfrutar para a glória do teu nome. Amém. Amém? Qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem? Qual é a sua causa? Nós temos 3 personagens nessa parábola, Rogério. Vamos lá, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Pode trazer o azul também, ó. Você colocou a pilha. Nós temos 3 personagens nesta parábola, nessa analogia. Qual que é? O juiz. Olha, vocês estão bem. Qual que é o segundo personagem desta parábola? A viúva. Qual que é o terceiro personagem desta parábola? O adversário. Você lembrou, né? Daquela conversa. Glória a Deus. Então nós temos 3 personagens. Primeiro personagem, o juiz. Segundo personagem, a viúva. E o terceiro personagem, o adversário. Queridos, há uma pergunta que não quer calar nesta noite. Qual é a sua causa? Quem não tem uma causa para lutar, quem não tem uma causa para viver, ele não consegue mais achar sentido em continuar vivendo. Quem não tem uma causa para acordar amanhã, ele não vê sentido para continuar respirando. Quem não tem uma causa por qual lutar, por qual viver,
ele não tem perspectiva alguma de ter que levantar amanhã ou precisar levantar amanhã. Quem não tem uma causa, olha para si mesmo e diz: eu não tenho motivos para continuar vivendo. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Se Deus quisesse bem me levar, tá tudo bem. Por quê? Porque eu não consigo encontrar em minha vida hoje uma causa por qual lutar, uma causa por qual viver, uma causa por qual continuar. Então, dentro deste tema, dentro deste ponto hoje, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você tem muito a viver, porque hoje o Senhor vai mostrar causas que você precisa lutar. Causas que você precisa continuar lutando, batalhando, sonhando, vivendo. Hoje quem estava sobrevivendo vai parar. Hoje quem estava apenas sobrevivendo vai ter hoje o start. Porque hoje quem veio para este culto vai sair por essas portas dizendo: eu tenho uma causa por qual levantar amanhã cedo. Eu tenho uma causa por qual devo continuar respirando. Eu tenho uma causa por qual devo continuar na presença do Todo-Poderoso. Qual é a sua causa? Pastor, eu não tenho causa. Minha vida está meio bagunçada. Eu olho para as questões, eu não vejo causa. Não vejo esperança na minha casa, não vejo esperança nos meus filhos. Deus já está mostrando para você então que você tem uma causa, seus filhos. Pastor, meu casamento não está assim tão legal. Então Deus já está te mostrando, você tem uma causa, seu casamento, para continuar lutando. Pastor, eu olho para o meu trabalho e eu não vejo resultado nenhum. Então você tem uma causa por qual deve continuar a acreditar sim que Deus pode movimentar a sua vida onde você está e te surpreender no lugar que você está, ou até mesmo te levar para outro lugar. Eu não tenho uma causa, Senhor, pastor, até mesmo para continuar, porque eu nem sei qual é o meu ministério. Então você tem uma causa: descobrir qual é o seu ministério. E as pessoas muitas vezes perguntam: pastor, como descobrir qual é o meu chamado? Eu não sei, eu não consigo entender. Eu dou uma resposta para você. Para você descobrir qual é o seu chamado, o primeiro ponto que você deve fazer: estar ocupado fazendo alguma coisa no reino de Deus. Todas as pessoas que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Todas as pessoas que Deus levantou não estavam paradas, estagnadas, estavam fazendo alguma coisa, estavam realizando alguma obra. Gideão estava malhando trigo no lagar, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, aleluia. Então há uma causa por qual você lutar, e se nesta noite você pegar essa palavra e não ter apenas como mais uma palavra, mas ter como uma direção para a sua vida, você vai sair deste lugar hoje com a certeza e a clareza que tem muito para você viver e desfrutar. Dentro desta parábola que nós conseguimos enxergar, dentro dessa parábola que nós conseguimos hoje conversar um pouquinho com você, pode ligar o ar, deixa no 24 ambiente. Dentro dessa causa ao qual Deus colocou dentro dessa parábola, você vai encontrar na parábola que Jesus ele vai falar sobre oração. Ele vai falar sobre o quê? E qual é o sentido, Nilton, da palavra ser ministrada? Volta o versículo 1 para mim, por favor. Por quê? Jesus ele vai contar uma parábola com um sentido por trás dela. E qual é o sentido dessa parábola do juiz iníquo? Qual é o sentido dessa parábola desse juiz que não teme a Deus? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o sentido de Jesus compartilhar, Carpo, aquela parábola, ele estava dizendo assim, sobre oração. O dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Só que qual é a coisa mais fácil? Parar de orar e desfalecer.
Qual que é a coisa mais fácil? Deixarmos de orar, deixarmos de buscar o Criador, deixarmos de buscar a face do Senhor. E quando nós deixamos de buscar com facilidade, nós desfalecemos, nós enfraquecemos, nós vamos ficando anêmicos. Tem gente que precisa da vitamina O, vitamina da oração. Pastor, eu estou fraco. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma vitamina O, vitamina da oração. Vitamina B, busca. Vitamina F, fé. Qual é a sua causa? Esta viúva, na verdade, antes de chegar na viúva, nós temos um juiz. Esse juiz, ele estudou, ele se preparou para chegar onde chegou. Para chegar nesse alto nível, foram anos de dedicação, anos de esforço, anos de preparo, para que ele viesse assumir aquela posição. E um juiz tem que fazer o que, irmãos? Julgar. Coloca para mim, Sabrina, por favor, Deuteronômio capítulo 1, verso 16 e o 17. O juiz chegou onde chegou para um propósito. Você está onde está para um propósito. Deuteronômio 1,16. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. 17. Mas não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, farei vir a mim, que eu ouvirei. Deuteronômio 16, capítulo 16, verso 18 a 20. Deuteronômio 16. Olha o que diz: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. 19. Não torcereis o juízo, não fará acepção de pessoas. Nós olhamos para a nossa situação hoje jurídica, como que nós temos, irmão? Estão fazendo acepção de pessoas, sim ou não? 2 pesos, 2 medidas. Nem receberás peitas. O que mais a gente vê hoje? Cuidado que o microfone ficou muito agudo agora. Porquanto a peitas cega os olhos dos sábios. Jeita ficou horrível. E perverte as palavras dos justos. Verso 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. O juiz chegou onde chegou e ele deveria fazer justiça, Nilton, sem acepção de pessoas. Ele deveria julgar a causa. Laércio, conhecido por Márcio, por Rodolfo também, né? Daqui uns dias por Roberto, né? Cada dia tem um nome esse rapaz, né? Ele chegou lá e ele deveria julgar. Ele chegou lá e devia fazer justiça. Ele chegou lá e não deveria fazer acepção de pessoas. Mas dentro dessa parábola, o juiz, ele é iníquo, ele não teme a Deus, ele é ímpio, ele não crê no Senhor, ele é iníquo, injusto. Iníquo, o juiz injusto. Quantas vezes chegamos onde Deus nos estabelece e muitas vezes não honramos aquela posição que Deus nos colocou. Chegamos onde Deus nos coloca e não exercemos da forma correta. Esse juiz chegou onde chegou, mas onde está a justiça? Esse juiz chegou onde chegou, mas onde está a sua ação da forma correta? Esse juiz chegou onde chegou, mas o que ele está fazendo lá? O que você está fazendo onde Deus te colocou? Primeiro ponto. Segundo ponto é a viúva. Ela, olha só, então o texto já começa, uma viúva, ou seja, ela já tem uma perda. Ela já perdeu algo ao longo da vida. Ao caminhar na nossa vida, nós também já perdemos algumas coisas. Algumas pessoas perderam familiares queridos. Outros perderam amigos. Outros perderam muitas vezes um trabalho que até hoje você fica a pensar:
Outros perderam dinheiro, carro, instrumento. Cada um perdeu alguma coisa. Mas isso são coisas. Mas tem gente que perdeu a fé, perdeu a esperança, né? Aquela viúva, ela perdeu o seu marido. E quando nós perdemos algumas coisas, a facilidade que temos é pensar mais no que perdemos do que aquilo que ainda temos. E quem esquece o que tem, cai num grande sentido, não tem motivo para viver. Quem não sabe o que tem e olha para aquilo que perdeu, alguns perderam tempo e olham para si e dizem: não consigo mais recuperá-los. Alguns perderam situações e falam: não tenho mais motivo para continuar, porque o que eu mais queria, o que eu mais amava aconteceu e já não tem mais por que viver. Essa viúva, ela tem uma perda, mas ela nos ensina algo: que as perdas não podem tirar a nossa fé. As perdas da vida não podem roubar a nossa esperança. As perdas da vida não podem roubar de nós o desejo de continuar vivendo. Mas esta viúva, todo dia ela chegava nesse juiz injusto. Todo dia ela chegava nesse juiz que não julgava a sua causa. Todo dia ela chegava dentro desta pessoa, batia na porta lá, e esse juiz não a atendia, esse juiz não julgava a sua situação. Mas aquela mulher, ela tinha uma causa por qual ia todo dia nesse juiz. Ela tinha uma causa para todo dia levantar e chegar naquele que não atendia, chegar naquele que não fazia nada. Mas ela tinha uma causa e ela não deixava de buscar por ela. Ela chegava todo dia, batia lá na casa do juiz e dizia: eu tenho uma causa que você deve julgar, eu tenho uma causa que você deve trazer justiça. O juiz não ouvia, o juiz não atendia, mas o outro dia ela estava lá de novo. O outro dia lá estava ela fazendo alguma coisa de novo. A pergunta é: qual é a sua causa? Mas eu vou levar todo dia a causa do meu filho? Deus está dizendo para você: eu vou levar todo dia a Deus a causa do meu casamento? Eu vou levar todo dia a causa daquela situação que eu vivi mal resolvida? Eu vou levar todo dia a causa sobre as minhas emoções? Exatamente isso. Os meus sonhos? Exatamente isso. Os meus projetos? Tem gente que tinha sonho de casar, já não tem mais. Deixou de ter uma causa. Se contentou com a solteirice e vai ficar naquela mesmo. Não acredita mais que Deus pode fazer algo incrível. Cadê as causas que você um dia já orou? Cadê as causas que você um dia já buscou? Eu já sonhei em constituir família, já não sonho mais. Eu sonhei em ter filhos, já não sonho mais. E isso vai roubando as nossas perspectivas de continuar vivendo. Sinceramente, quando perdemos isso, começamos a olhar mais para o que não temos do que aquilo que propriamente temos. Aquela viúva nos ensina algo: eu tenho uma causa, e enquanto essa causa não for resolvida, eu não vou deixar de estar onde eu devo estar. É mais um dia que aquela mulher vai e não tem resultado. Lá levantou aquela mulher na terça-feira, foi no juiz, ele não atendeu. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, nada. Sexta-feira, nada. Vamos lá? Se fosse você no lugar da viúva, teria feito o quê? Se fosse você que ao insistir em bater na porta não tivesse resultado, o que você faria? Tem gente que já bateu na porta das suas emoções há muito tempo e por não ter resultado já nem acredita mais que Deus, Ele é precioso em formar família. Que Deus, Ele é poderoso para, aleluia, trazer nas nossas vidas
aleluia, fazer na nossa vida o seu querer e o seu efetuar. O livro do profeta Isaías fala bem assim, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Só que o tempo vai roubando a nossa fé, o tempo vai roubando a nossa esperança, as nossas forças vão se esvaindo, e nós começamos a caminhar mais sem esperança. Já não dá mais, quer saber? Eu cansei, não vou orar mais, não vou buscar mais, não vou ler mais, não vou ir mais. Chega para mim, e você não percebe que isso roubou o seu desejo de continuar vivendo. Porque enquanto você tinha uma causa, você estava lá orando. Enquanto você tinha uma causa, você estava lá chorando aos pés de Cristo. Enquanto você tinha um sonho, você estava lá buscando a palavra. Mas o tempo foi tirando você deste lugar de busca, deste lugar de entrega, porque não aconteceu no seu tempo. Mas nós começamos essa parábola dizendo o dever de orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz bem assim: orai sem cessar. Deus te trouxe hoje aqui para falar, continua orando. Mas eu não vi ainda, pastor. Continua buscando. Mas eu já tive decepções, pastor. Continua chorando aos pés da cruz. Mas eu não vi nada até agora, pastor. E você deixa de ter a causa e deixa de viver também, e vai apenas sobrevivendo, empurrando com a barriga. Se acontecer, tá bom. Se não acontecer, também tá bom. Tanto fez, tanto faz. Tem gente aqui, irmão, que está com o trapézio tão alto, de tanto que fica assim, ó. Tem gente aqui que precisa nem na academia. Ele pode fazer todos os exercícios possíveis lá. Mas o que ele não precisa fazer mais? O trapézio. Vocês não sabem o que é trapézio, irmão? Isso aqui, ó. Ele nem faz mais, por quê? Porque chegou um ponto da vida dele que, ó, se acontecer, tá bom. Se eu casar, tá bom. Se o filho vir, tá bom. Se não vir, tá bom. Se não acontecer, se tiver aumento, tá bom. Se não tiver aumento, tá bom. Chegou num tá bom. Vamos ser sinceros, uma das palavras que tem um ponto que você consegue enxergar, e com certeza você já recebeu isso na sua vida, em alguma discussão, em alguma conversa, alguém joga essa palavra, tá bom, e você sabe que na verdade não tá bom coisíssima nenhuma. Vamos lá, quem nunca em uma conversa, em uma discussão, em uma questão que não estava chegando a lugar nenhum, a esposa solta um, tá bom, e o marido fala, lascou. Ou o marido lançou, tá bom, e ela sabe que não tá bom também coisíssima nenhuma, aí que o bicho pega, ela vai para cima. Tanto fez, tanto faz. Quem vai cantar hoje? Não sei. Quem vai pregar hoje? Não sei. Se eu sentir a presença, tá bom. Se eu não sentir, tá bom também. Começamos a vir para o culto para bater ponto e não para, aleluia, viver o que Deus tem para nós neste lugar. Entramos numa vida do tá bom e não entendemos que esse tá bom, na verdade, você sabe que não tá coisíssima nenhuma. Você vai levando a sua vida, você entra naquela música, deixa a vida levar, a vida leva eu, e vai seguindo, aleluia. Aquela mulher nos ensina nessa parábola, Jesus nos ensina nessa parábola, eu tenho uma causa, aleluia. De repente é alguém na casa que está enfermo, enquanto a vida há esperança, então eu vou continuar orando, eu continuo solteiro, aleluia. Eu creio que Deus pode fazer, eu vou continuar buscando. Deus ainda não veio para mim, então eu vou continuar crendo. Eu vou formar família, eu vou formar casa, eu vou ter filho. Mas eu já cheguei nos 40 anos, pastor. Não tem mais jeito para mim. Ali, Abraão gerou filhos com 100 anos, irmão. Ali, Sara gerou filhos com 90 anos. Aleluia, Rebeca, Isaac só foram gerar depois dos 40 anos. Você precisa entender, meu irmão, que quem continua buscando vive promessa. O problema é que a gente vive por resultados. Sinceramente, quem vive por resultados vai desfalecer. Porque quem vive por resultados, ele vive na conta do 1 mais 1 é 2. Se não der 2, não tem sentido. Mas quem vive pela palavra, ele pode estar com medo da tempestade, mas quando Jesus fala, sou eu, você fala, então eu quero pisar nessa água aí. Ele olha para as questões e fala, peraí, eu vou dar um passo a mais. Tem gente aqui que entrou e está com o trapézio tão alto, irmão.
Nós tá aqui, já sumiu até o pescoço. Por quê? Porque entrou num tanto fez. Tanto faz. Aquela viúva, Rafael, ela não entrou nessa questão. Ela sabia que o juiz era injusto, mas ela tinha uma causa para continuar buscando ele. Qual que é o terceiro personagem? O adversário. E muitas vezes, quem é o adversário? O adversário de alguns aqui é o medo. O adversário de alguns aqui é a insegurança. O adversário de alguns aqui é o tempo. O adversário de alguns aqui são pessoas, são questões, é a família. O adversário todo dia luta para que essa viúva pare, mas ela tem uma causa e ela continua indo mesmo não vendo resultado algum. O adversário, ele não desiste, o medo persiste, a falta de coragem está ali dentro e você vai deixando isso tomar conta do seu coração. Tem gente aqui que o pior adversário não é Satanás, o pior adversário é ele mesmo, é ela mesma. Por quê? Como eu disse, fulano vai embora, tá bom. Eu já vi gente, irmão, que quando viveu a situação do ouvir, eu vou embora, dobrou o joelho, falou: Deus, fulano falou que vai embora, mas o Senhor é o Deus para mudar essa história. A mala estava sendo arrumada, mas o joelho estava no chão. Deus, pega. Deus, transforma. Deus, eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor faz. Olha para a situação, a mala está arrumada, mas o joelho está no chão. A causa parece que acabou, mas o joelho está aqui clamando. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Quem tem uma causa continua de joelho. Quem tem uma causa continua acreditando. Quem tem uma causa continua acordando amanhã, crendo que Deus pode mudar o cenário. O cenário é ruim hoje, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você tem filhos para continuar vivendo. Você tem uma casa para continuar vivendo. Você tem um chamado ainda para você descobrir. Você tem uma família ainda para formar. Você tem coisas ainda para gerar. Aleluia. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para falar: põe o teu joelho no chão, põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ana foi para o templo orar e teve milagre. Isaac olhava para a esposa não gerava filhos. Ele foi para o joelho e Rebeca gerou filhos. Eu preciso que você entenda, meu irmão, causas impossíveis são para você, mas para Deus tudo é possível. Não se contente, não, irmão. Pastor, mas a Bíblia fala sobre contentamento. Não confunda as coisas. Creia que Deus é poderoso para mudar cenários. Eu não estou vendo nada, não estou vendo agora, mas eu vou ver. E não só eu, todo mundo vai ver. Está todo mundo olhando para Abraão e dizendo assim: ué, não falou que ia ser pai de uma nação? Ué, não falou que ia viver grandes promessas? Cadê o filho? 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 E de repente a situação do tempo começa a entrar na mente, no coração. Entrou no coração de Sara. Ela vai dar um jeitinho, porque quando a gente perde a esperança, a gente dá o nosso jeito. Ismael nasce e Deus fala: filho, não era desse jeito. Cria uma situação para o futuro que não precisava criar. O filho tem que ir embora, alguém tem que chorar. Não precisa acontecer assim se você acreditar. Olha, até rimou. Tem pessoas criando um futuro ruim porque estão tomando decisões ruins agora. Aquela viúva tem uma causa. E não importa se o juiz é injusto, ela tem uma causa, ela continua. E, irmão, e é interessante que a parábola fala assim, ó. Volta lá de novo na parábola para mim. Olha só. O juiz é injusto. Versículo 4.
Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homem, todavia, como esta viúva me perturba a todo momento, hei de fazer justiça. Espera aí, um juiz que é injusto, através da perturbação daquela mulher, todo dia lá, ele fala: ainda que eu não respeito a homens, ainda que eu nem respeito a Deus, nem creio em Deus, nem temo a Deus, ainda que eu sou dessa forma, essa mulher está me perturbando, e porque ela está me perturbando, eu vou fazer alguma coisa. Porque ela está me enchendo a paciência, eu vou fazer alguma coisa. Aleluia. Vou fazer justiça, para que enfim não volte e não me perturbe mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Se o juiz injusto atendeu a causa daquela mulher, o nosso Deus, que é justo, que é perfeito, que é maravilhoso, que é amor, que é graça, que é tudo para nós e por nós, se esse juiz que é injusto, Rafael, atendeu aquela mulher, quanto mais o nosso Deus poderoso, aleluia, Ele também fará justiça a você que continuar clamando, Ele também fará justiça a você que continuar perseguindo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E como até mesmo o evangelista falou aqui, ó, não perca o alvo, ainda que você não esteja vendo nada, mantenha os seus olhos firmes no alvo. Só que o problema de errar sempre o alvo, e a gente vai cada vez tomando distância. Você quer acertar o núcleo do alvo? Quer acertar né? Nós queremos, olha só, não precisa nem ver mais a parte, olha só. Dentro dessa questão de acertar o alvo, nós queremos testar a nossa habilidade, nós queremos performar. Então nós temos o alvo, pegamos o dardo e começamos a lançar. Hora certa, a primeira fila, a segunda fila, a terceira fila, a quarta fila, a quinta fila, mas o núcleo não consigo acertar, mas a minha habilidade vai sendo treinada. Pastor, mas eu queria tanto acertar o núcleo. Vamos lá, pega um papel, né? Aqui não vai dar. Faz o círculo, pastor. A senhora sabe, tem uma desenvoltura para misericórdia, né? Um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo. Ixi, misericórdia. Meu Deus do céu. Forte mistério. E nem vai ver nada, na verdade. Aí a caneta azul não vai pegar. Mas vamos lá. Vocês não estão chegando nada, né, irmão? Eu estou de perto, não estou chegando quase, mas está tudo bem. Nós temos aqui níveis onde vamos tentando acertar o núcleo, que é bem aqui. E vamos testando as nossas habilidades. Pastor, eu queria tanto acertar o núcleo. Quer um conselho? Por exemplo, vai, Gui, levanta aí, Gui. Daí mesmo, usa essa caneta para acertar o alvo aqui, vamos lá. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ruim de mira. Seu pai que está ensinando você, né? Certeza. Vamos de novo. Vai lá. Vou dar mais uma chance. Ruim, irmão. Nem o papel ele acerta. Cadê o Renan? Renan, vamos orar por você. Agora, pastor, eu quero acertar o nível. Vem aqui, filho. Queria tanto acertar o núcleo. Acerta. Você entendeu ou não? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto de alcançar o objetivo você vai chegar. Obrigado, leva para você de presente, para você treinar na sua casa, que é muito ruimzinho. Se você estiver perto, é que a gente vai, já que eu não acertei, já que eu não acertei, já que eu não acertei, a gente deixa. Quer saber? Eu sou ruim mesmo. Não, peraí. Ninguém falou que a turma fala, irmão, tem hora que a gente tem que pensar. Qual que é o objetivo do negócio? Acertar o núcleo lá, belezinha, e faz as regras, e de repente ninguém falou que pode chegar perto. O objetivo é acertar lá, então maravilha. Aí vai aquele cara que, né,
tem uma inteligência acima da média. Ele vai, é para acertar onde? No alvo. Aí ele vai. Vocês estão rápidos. Pum! Acertou o núcleo, porque está perto. Aquela viúva tinha uma causa, mas sempre estava perto do juiz por causa da sua causa. Você tem uma causa? Então esteja sempre perto do Senhor. Você tem uma causa? Esteja sempre perto do Deus que pode fazer milagre. Se esse juiz injusto atendeu a causa, quanto mais o nosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Uma pergunta: tem alguém aqui que é escolhido pelo Senhor? Então, se você é escolhido pelo Senhor, meu irmão, minha irmã, se aproxima dele hoje e fala: eu não vou desistir, eu vou acertar, eu vou chegar. O tempo pode estar passando. Meu Deus do céu, eu estou quase desistindo. Não fique mais longe, chegue mais perto. A palavra então diz que aquele juiz fez justiça. E Jesus, ensinando aqueles homens, aquelas pessoas, em cima dessa parábola, ele dizia: o juiz injusto fez justiça. Olha só, quanto mais o nosso Deus, que é justo, não fala justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. E você pensa que Deus não está ouvindo a sua oração, e você pensa que Deus não ouve o seu clamor, e você pensa que Deus não faz grandes coisas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não está acontecendo hoje, mas vai acontecer. Eu tenho uma causa, então enquanto esta causa não tiver resultado, eu vou permanecer. Pastor, e quando parar de buscar por uma causa? Quando Deus te disser basta, aí você para. Por exemplo, dá um exemplo, pastor. Te dou. Paulo clama a Deus sobre o espinho na carne. Quem lembra? Clamou 3 vezes. O que Deus disse para ele? Basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer outro exemplo? Moisés. Quer entrar na terra, 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 até Deus dizer para ele assim: Moisés, chega, você não vai entrar. Pastor, então até quando eu clamar por algo, até Deus fala assim: não quero que você fale mais sobre isso. Enquanto ele não falar, meu irmão, é como Ezequias cantou, e é tão interessante. Assim, que alguém precisava ouvir essa canção. Quando Deus fala, irmão, sempre tem. Eu me recordo que esse dia eu cantei uma canção que eu não canto. Essa música o que nem canta, por exemplo, que ele cantou aqui. Esse dia eu cheguei aqui na igreja, eu cantei uma canção, e fazia muitos anos que eu não cantava. Na verdade, eu não cantava ela. Eu escutei outros cantar só, mas na igreja aqui, muito raro. E naquele dia, aquela canção veio ao meu coração e eu tinha que cantar aquela canção. No final do culto, alguém me procurou: pastor, hoje eu falei com Deus. Eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta, de uma direção. Então, Deus, tal canção. E eu nem sabia porque eu estava cantando aquela canção, mas eu estava obedecendo a voz de Deus. Quanto mais perto a gente está do Senhor, meu irmão, mais experiência a gente vive com o nosso Deus. O problema é que você já não está acreditando mais na causa. E quando você não acredita na causa, você não acredita. Olha só, quando você não acredita mais na causa, você está dizendo: eu não acredito no Deus que pode fazer justiça. Quando você não está acreditando mais na causa, você não está acreditando mais que Deus é poderoso para fazer. Quando quiser acontecer, acontece. Aí você fica com o trapézio alto. Vem para o culto. Sai do culto. Nada muda. E a culpa é do pastor. Nossa, que pastor ruim. Porque quando eu estou pregando e está acontecendo algo na sua vida, nossa, irmão, isso é uma bênção para você. Quando está tudo dando certo, nossa, que igreja maravilhosa. Nossa, todo mundo, nossa, que igreja. Quando os resultados não acontecem contigo, o pastor é ruim, a igreja é ruim, as pessoas são ruins. Como se o pastor, a igreja e as pessoas fossem culpados da sua própria decepção, fossem culpados da sua própria falta de fé. Ei, escute, não sou eu quem coloca fé no teu coração, não. Nem a igreja. O que coloca fé no teu coração? Você sabe, irmão? O que coloca fé no teu coração
fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. É que quando você chega aqui decepcionado com tanta coisa, você não consegue ouvir a palavra. Seus ouvidos estão tapados. Estão tampados e você não sente nada, é lógico. Entra na academia e não pegue nenhum dos pesos que estão ali, dos halteres que estão ali. Vai lá, passa digital, chega lá, tem alguns que fazem isso. Passa digital, tira foto. Que hoje está pago. Não paga o quê? Ir para academia não traz resultado não, irmão. Bater digitalzinha lá, passar a face, não traz resultado não, irmão. Ficar lá 5 minutos. Esse dia falei com alguém assim. E aí? Tá fazendo? Tá, tô. Né? Só vejo conversando. Eu gosto de conversar. Eu falei, então mas abra uma coisa de terapia então. Seja consultora. Que isso, Ismael? Você é muito pesado. Eu falei, que isso? Você que tá falando que gosta de conversar? Abre um ponto de conversa. Ô, Ismael, que isso? Como ir no supermercado e olhar para as prateleiras e falar, nossa, preciso de leite. Leite ter pulo no carrinho, ele não pula. Quer resultado, meu irmão? Não é só vir na igreja, não. É viver as palavras que nós estamos ministrando aqui neste lugar. Aí Apocalipse fala assim, ó, que nós devemos praticar tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. Quer resultado? Continue buscando, crendo. Deus, ele tem feito coisa grandiosa. Para de jogar a culpa no pastor da igreja. O pastor, como eu falei, ele sempre vai ser bom quando você tiver bom. É só eu pisar na bola contigo, o pastor mais ruim. Eu sentei em tanta mesa, irmão, que nossa, recebi tantos. Irmão, eu entendo, escute isso. Eu sei discernir o que é elogio e o que é bajulação. Eu sei discernir, né? Você precisa falar para mim, eu sei discernir isso, né? E todas as vezes que eu sentei e eu ouvi bajulação disfarçada de elogio, nossa, o pastor, nossa, irmão, eu ganhei de presente, você não tem noção. Foi eu pisar na bola uma vez dentro do conceito da própria pessoa. Não presta mais, não serve mais, nem olha na minha cara mais. E aí, pastor, você fica mal por um dia, depois eu sigo minha vida. Porque a minha caminhada é pro alvo. Coloca o alvo no lá. A minha caminhada, eu tenho um objetivo. Eu tenho uma direção. Então o meu objetivo é chegar cada dia mais perto. É estar bem perto. Porque ninguém vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Pastor, eu tenho objetivos na terra, irmão, que eu já conquistei e outros que eu não conquistei ainda. Mas o meu maior objetivo na terra é alcançar o céu. Então eu tenho um objetivo para levantar amanhã cedo. Eu tenho um porquê de levantar amanhã cedo, fazer o certo, fazer com justiça, fazer o meu melhor, servir a Jesus, ministrar os corações, cumprir o meu chamado, porque eu tenho um objetivo maior da minha vida. Meu maior objetivo na vida não é conquistar o carro, casa, casamento, isso, não. Meu maior objetivo na vida é alcançar o céu. Tudo que está na terra, casa, carro, família, filhos, tudo isso está em segundo plano. Tem muita gente que perde fácil o alvo, que é Cristo, quando constitui aquilo que um dia orou para Deus dar. A família entra na frente de Deus, o casamento entra na frente de Deus, os filhos entram na frente de Deus, tudo entra na frente de Deus. Deus está em segundo plano, embora diga que nós amamos a Deus. Aquela viúva tem uma causa. O juiz ruim, mas a mulher perseverante. E sabe como termina? Olha só que loucura, Rogério. Olha que loucura, Marcinho. Ele começa dizendo sobre o dever de orar sempre, dentro da parábola. E no final da parábola, ele fala bem assim, ó. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque o tempo tem o poder
de enfraquecer a nossa fé. Desfalecemos de orar, desfalecemos de buscar, desfalecemos de estar no lugar onde ouvimos a palavra. Ah, mas somos aqueles que vamos ouvir a palavra da internet, pastor. É verdade. Eu vejo lá um negócio legal, bacana na televisão, falo, nossa, olha esse sorvete, que delícia, ó. Senti o gosto, mas está lá na televisão. É isso, aqueles que estão ficando na casa, tendo a sensação de alívio, mas quando vem a aprovação não aguenta, porque tudo que vive é artificial. Essa mulher, ela saía de casa e ela se comprometia com a causa que ela tinha. Ei, o que não está dando certo na sua casa, o que não está dando certo no seu trabalho, o que não está dando certo na sua família, no seu ministério, que hoje Deus está dizendo, vamos clamar por isso? Vamos orar por isso? Vamos buscar por isso? Mas alguém já disse para mim parar, pastor, não acreditar mais. Foi Deus quem disse? Não. Então, para essas coisas eu faço. Para essas pessoas eu faço. Para isso eu não estou nem aí. Mas para minha causa, eu vou lutar. Eu tinha um sonho de viajar. Viajei. Eu tinha sonho de fazer isso. Fiz. Eu tenho sonho de fazer isso. Vou. Até quando morrer. Aí eu paro, Marcelo. E por favor, me deixe descansar quando eu partir daqui. Né? Senhora, Deus ressuscita. Não, deixa eu descansar. Os músicos podem subir para encerrar aqui. O que vai preparar a canção? Se coloca de pé, queridos. Quando Jesus vier, achará fé na terra? Ei, a palavra para nós essa noite é não desfaleça, Rafael. Não pare. A palavra para nós hoje, Rogério, é perseverança. A palavra para nós hoje, Gabriel, é seguir em frente. A palavra para nós hoje, Cauã, temos um objetivo, escute isso. Quando eles se preparam aqui, nós estamos muito focados no que os outros pensam e dizem. Eu conheci uma pessoa, escute isso. Uma pessoa, irmão, e eu vou até dar um conselho para a igreja aqui. Eu já tenho falado isso há vários dias, irmão, há um bom tempo. Se numa brincadeira só você ri, irmão, isso não é brincadeira, é falta de respeito. Se em algo que você brinca, em algo que você zoa, só você ri, então isso é falta de respeito. Mas escute só, é o que mexeu comigo nesses tempos. Tinha um moço, escute só. Esse moço perdeu um ente querido, muito próximo, muito próximo. Aquilo abalou, porque a amizade era muito profunda. A perda foi inevitável, né? Como essa viúva teve uma perda. Ao passar dos anos, ele teve outra perda do seu irmão. Na verdade, do seu irmão não, do seu pai. Ele já teve uma perda irreparável na sua juventude. Depois teve uma perda do seu pai. Segue a vida. Mas de repente ele tinha uma grande dificuldade com o seu próprio corpo. O seu corpo não respeitava, por mais que ele pudesse se cuidar. O seu corpo, cada dia mais, ia tomando uma forma onde as pessoas achavam acesso para zombar, para rir dele, para criticá-lo, para dizer que ele não se cuida, que ele não faz o certo, que ele isso, que ele aquilo. E não sabem da dificuldade que esse moço estava a enfrentar ao olhar para o próprio espelho e o espelho condenar devido ao corpo que de repente com o tempo ele começa a tomar. A zombaria vem de cá e vem de lá. As risadas, os julgamentos e pré-julgamentos começam a acessar o seu coração e a sua mente. Essa pessoa começa a olhar para si mesmo e não encontrar mais perspectiva nenhuma, a ponto de ficar trancafiado na sua própria casa e não conseguir mais viver. Ao olhar para as outras pessoas e as outras pessoas não respeitar, perdeu-se a oportunidade de continuar.
E foi levando isso para a sua vida, foi levando isso para a sua vida, foi levando isso para a sua vida. E se preocupando mais com o que os outros iam falar e pensar do que ele mesmo acreditava. Se eu pudesse falar algo àquela pessoa, eu diria: ei, pare de esquentar a cabeça com o que os outros falam ou pensam. Continue indo. Mas se falarem, deixa que falem. Continua tendo um objetivo. Continua caminhando. Porque Deus pode fazer algo poderoso. Que Deus te dê graça, sabedoria, mas que você não pare nas falácias. Que você não pare nas situações dessa vida. Se eu pudesse falar algo para aquela pessoa, eu diria: ei, aleluia, quem morreu por você foi Cristo. Não foi o pastor, não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi a igreja. Foi Cristo. E Cristo tem uma vida em abundância para te entregar. A mesma palavra eu falo para você nesta noite. Sim, você tem uma causa. Então pare de escutar quem não acredita. A causa não é dele, a causa não é para ele. Continua você orando, buscando, clamando e crendo, porque Deus vai mudar o cenário.